Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Quero nesse dia compartilhar uma pequena reflexão com cada um de vocês, baseada em dois textos que nós conhecemos muito. Aliás, eu sempre que venho aqui trazer essas reflexões, elas sempre estão baseadas em textos que nós já conhecemos, palavras que já ouvimos, mensagens, pregações, sermões, estudos, e não será diferente hoje. O primeiro texto que eu quero usar está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Jesus ele está na região de Cesareia de Filipe e aqui ele vai fazer duas perguntas aos seus discípulos. A primeira pergunta ele pergunta aos seus discípulos, o que as pessoas estão falando a meu respeito? Ou o que as pessoas dizem que eu sou? E aí vão surgir quatro respostas para essa pergunta de Jesus. A primeira resposta é que muitos estavam dizendo que Jesus era João Batista, outros estavam dizendo que era Elias, outros estavam dizendo que era Jeremias, e havia uma quarta resposta que é alguns dos profetas. É interessante porque essas quatro respostas nada tem a ver com Jesus. Não dizem quem Jesus de fato é. Mas não me causa estranheza porque essas respostas, elas vêm de pessoas que estão distantes de Jesus. Elas estão longe de Jesus. Elas não fazem parte da equipe de discipulado de Jesus. Elas vêm de longe. Elas vêm de quem não tem compromisso, de quem não tem aliança com Jesus. Talvez essas pessoas que estavam falando de Jesus e da impressão ou da ideia que eles tinham de Jesus até fizessem parte da multidão. Talvez até mesmo alguns deles dissessem assim, não, eu faço parte do grupo de Jesus, não, eu frequento o grupo de Jesus, eu frequento o discipulado de Jesus. Perceba uma coisa, quem frequenta não tem a menor ideia de quem Jesus é. Quem frequenta não tem noção de quem Jesus é. Quem frequenta apenas tem informações, mas não sabem exatamente, em essência, quem é Jesus. E aí vem a segunda pergunta. Para a primeira pergunta, 4 respostas, e nenhuma delas tinha a ver com Jesus. Aí vem a segunda pergunta de Jesus. Mas e vocês? Vocês que caminham comigo, vocês que me ouvem falar, vocês que veem os meus milagres, vocês que estão mais próximos, vocês que fazem parte de um grupo seleto, eu diria, vocês que têm uma aliança comigo e que são ensinados todos os dias, para vocês, quem eu sou? E aí vem uma resposta. E essa resposta vem dos lábios de alguém improvável, que era Pedro. Mas Pedro, ele dá a resposta certa de quem realmente Jesus era. E é claro, hoje nós entendemos, porque conhecemos o texto, essa resposta, ela foi uma inspiração do Espírito de Deus na vida de Pedro. Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala com Pedro, é verdade, Pedro, você é um cara de sorte, você é um cara bem-aventurado, você foi feliz na sua resposta, porque essa resposta não foi produzida por você, mas foi o meu Pai que te revelou isso. E é sobre essa revelação que eu vou edificar a minha igreja. Veja, a resposta certa de quem Jesus era veio do grupo que estava mais próximo. Veio do grupo que fazia parte daquele discipulado diário e constante com Jesus. Os frequentadores não conhecem Jesus, mas os que têm aliança, os que participam do ensino, os que estão aliançados com o discipulado de Jesus, esses sim, sempre conhecerão quem Jesus é. No Evangelho de João, eu disse que ia trazer a nossa reflexão baseada em 2 textos, e o primeiro é esse, e o segundo está aqui em João, capítulo 4, e você conhece, Jesus tem aquele encontro no poço com uma mulher samaritana, eles
trocam ali um diálogo, eles têm uma conversa ali bastante informal, mas nessa conversa informal, Jesus revela toda a vida dessa mulher. E ela, surpresa com tudo isso, ela deixa o seu cântaro, ela esquece, ela abandona o seu cântaro ali, vai até a cidade, fala para as pessoas que ela tinha encontrado o Messias. Veja, é nessa proximidade, é nesse bate-papo, nessa conversa profunda com Jesus, que Jesus se revela a ela de quem ele era. E ela vai dizer isso para a multidão, vai dizer, olha, eu encontrei o Messias, é ele o Cristo, ele é o Filho de Deus. E aquela multidão ouve essas palavras, seguem essa mulher, ouvem Jesus e eles fazem uma declaração fantástica. Eles dizem, mulher, já não é mais pelo que você disse, mas é pelo que nós ouvimos, pelo que vemos e acreditamos. Ele, de fato, é o Messias. Para conhecer Jesus, nós temos que estar perto dele. Para conhecermos Jesus, nós temos que ter intimidade com ele. Para conhecermos Jesus, nós temos que aprender a respeito dele, e nós aprendemos a respeito dele na sua palavra, a palavra de Deus. O evangelho de Jesus é que nos mostra quem de fato ele é. Se estivermos distante, longe, nós só vamos ter informações. Mas se nós nos aproximarmos dele, se nós nos aproximarmos da sua palavra, se nós mergulharmos no conhecimento desta verdade, ele vai se revelar a nós todos os dias por meio desta palavra. Como aconteceu com Pedro, quando ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quis trazer para nós nesse dia essa reflexão, porque nós estamos no final de semana e amanhã, domingo, às 9 horas da manhã, nós estamos em meio a um treinamento que diz respeito à liderança, redescobrindo o poder da liderança que serve. E eu quero reforçar esse convite. Se você quer conhecer Jesus, se você quer conhecer o seu estilo de liderança, porque é sobre ele que nós estamos falando, é sobre o estilo da sua liderança que nós estamos aprendendo por meio da vida do nosso pastor Marcos Gregório. Então eu quero convidar você para amanhã, 9 horas da manhã, na nossa sede, aqui em Nova Iguaçu, o nosso treinamento redescobrindo o poder, porque há poder nessa liderança que serve. E esse poder, ele foi revelado, ele foi ensinado por Jesus. E é sobre ele que nós estamos falando. Então eu trouxe essa reflexão para nós, nesse final de semana, para reforçar esse convite também. Reflita sobre o que eu falei, reflita sobre o que eu compartilhei com você. E amanhã, às 9 horas da manhã, esteja conosco. Avenida Getúlio de Moura, 452, aqui no centro de Nova Iguaçu. E você vai ter uma revelação profunda através da palavra de Deus de quem de fato é Jesus. E digo mais uma vez, não seja um frequentador, seja alguém que tem uma aliança com o corpo de Cristo, uma aliança com esta sede, essa fome pela palavra de Deus, pelo ensino da verdade, pelo ensino da graça de Deus. Os frequentadores estão longe e só têm informação. E uma delas é até que Jesus é aquele menininho na manjedoura, lembrado uma vez por ano lá no Natal. Esses são os frequentadores. Mas os que têm aliança, eles abraçam o propósito, eles abraçam a causa, eles abraçam essa verdade e eles assumem uma postura diferente, porque agora eles têm uma revelação de quem Jesus é. Então, olha, eu espero vocês amanhã, 9 horas da manhã, Ministério Apacentar aqui em Nova Iguaçu. Quero ver vocês. Se você quiser falar comigo ou com outro pastor depois do nosso ensino, nós estamos aqui para servir você. Que você tenha um dia, uma manhã, uma tarde, uma noite poderosamente abençoada no nome de Jesus. Graça e paz.